Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal Língua Portuguesa para Passar. Neste momento, resolver questões de língua portuguesa sobre temas que são frequentes em nossos concursos e com relação a bancas que estão no nosso contexto atual programadas para serem organizadoras responsáveis por concursos na atualidade. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já aqui no @Língua Portuguesa para Passar e também siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Vamos às questões. Primeira questão. Vejam só, a organizadora IADES, questão atual de 2023, e uma questão que fala sobre valor semântico de conectivo, um dos pontos fortes da parte de língua portuguesa, independentemente da organizadora. Vamos ver. No entanto, o desenho das políticas públicas e as regras que seguem suas decisões, elaboração e implementação também influenciam os resultados dos conflitos inerentes às decisões sobre política pública. Muito bem. As expressões sublinhadas, que são no entanto e também, apresentam respectivamente valor. Então vejam bem, o no entanto é um conectivo com valor adversativo. As bancas colocam, além de adversidade, o nome oposição, o nome contraste. Então, muita atenção a isto. Vejam só um outro fator importante. Eu posso substituir, no entanto, por mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Então, valor adversativo, oposição, contraste. Muito bem. Seguindo, no entanto, o desenho das políticas públicas e as regras que regem suas decisões, elaboração e implementação, também influenciam. Vejam aqui o também com ideia de inclusão, ideia de acréscimo, ideia de adição. Então, nós temos aqui os valores, respectivamente, de adversidade, valor adversativo, e valor aditivo. Logo, a opção B é a solução do nosso problema. Então, organizadora IADES, questão E, muito importante, quero chamar a sua atenção aqui. Valor semântico de conectivo. Valor semântico de conectivo é algo que vale muito em nossos concursos públicos no que diz respeito à língua portuguesa. Então, muita atenção a este tipo de situação. Tudo bem, povo meu? Maravilha, resolvida a primeira questão. Vamos à segunda questão, então. Outra da organizadora IADES. Vamos lá. Também questão atual, ó. Ao fazerem a reconstituição da aparência do suspeito, os peritos buscam reduzir o universo de suspeitos de terem cometido determinado crime. Ainda que o retrato não fique idêntico à pessoa, as características físicas mais marcantes facilitam o trabalho da polícia na hora da identificação. O desenho de um rosto quadrado descarta as pessoas de rosto redondo. O de uma de pele clara, as de pele escura, por exemplo. Muito bem. Sem prejuízo, olha aqui, ó, gramatical e semântico, a locução que inicia o segundo período pode ser substituída. Questão interessante, porque nós precisamos ter noção de
período. Vejam só, vou trocar aqui a cor. Ao fazerem a reconstituição da aparência do suspeito, os peritos buscam reduzir o universo de suspeitos de terem cometido determinado crime. Encerrou aqui o primeiro período. Vou iniciar o segundo. Ainda que o retrato não fique idêntico à pessoa, as características físicas mais marcantes facilitam o trabalho da polícia na hora da identificação. Terminei aqui o segundo período. Vejam só, sem prejuízo gramatical e semântico, então nós vamos aliar o fator gramatical ao fator semântico, a locução que inicia o segundo período, olha aqui, ó, ainda que é a locução conjuntiva que inicia esse segundo período. Valor concessivo. Sinônimos do ainda que: mesmo que, embora, apesar de que, malgrado, conquanto, todos conectivos com valor concessivo. Então, sem prejuízo gramatical, sem prejuízo semântico, o ainda que pode ser substituído por, olha aqui, ó, mesmo que, mesmo valor de ainda que, valor concessivo. Amém, povo meu? Foi para conta aí? Então, repito, organizadora IADES puxa muito para essas situações aqui de valor semântico de conectivo. Questões importantíssimas no contexto da organizadora IADES. Então, muita atenção com relação a esse tipo de questão. Amém, povo meu? Maravilha, então. Vamos à próxima questão. Agora, vou trabalhar com a organizadora IDECAM, questão de 2023, questão atual também. Descanse, que ainda hoje alcançará 2 ou 3 valsas com ela, se a tem ou com elas. Então, vejam só. Assinale a alternativa que contém o fenômeno e justificativa acerca do uso do pronome oblíquo a, destacado no trecho acima. Deixe-me trocar aqui a cor. Percebam aqui o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, o processo de colocação é próclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Mesóclise, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Ênclise, pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo. Tudo bem? Para a próclise, eu quero chamar a sua atenção a alguns elementos que são chamados fator proclítico. São eles: advérbio, conjunção subordinativa, pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome relativo. Esses elementos que eu mencionei, repetindo: advérbio, conjunção subordinativa, pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome relativo são elementos que obrigam a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Mesóclise, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Só ocorrerá mesóclise com o verbo no tempo futuro, futuro do presente ou futuro do pretérito. E ênclise é a colocação do pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo. Então, nós temos aqui confirmada a próclise. Sendo assim, eu já posso descartar a opção A e posso descartar a opção D, porque a colocação que eu tenho aqui é a próclise, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Vamos ver. Opção B. Próclise é usada quando há advérbio ou palavra denotativa antes do verbo.
C. Próclise é usada quando há conjunções e locuções subordinativas antes do verbo. Vamos ver qual é dos dois casos que justificativa com contundência esta próclise aqui. Descanse, que ainda hoje dançará 2 ou 3 valsas com ela. Se a tem, caso a tenha, este se aqui, ó, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, o que motiva aqui esta próclise é a presença deste fator proclítico, uma conjunção subordinativa antes do verbo. Logo, elimino a opção B e tenho como solução para o problema a opção C. Viram só? Eu coloquei aqui de uma forma bem didática o que é próclise, mesóclise, o que é ênclise. Coloquei aqui também os fatores proclíticos, o que determina a mesóclise, a presença de verbo no futuro. E até abro aqui uma colocação. Todos esses detalhes você tem lá no meu curso do zero ao avançado com o método LPP, curso de língua portuguesa. Mais à frente eu vou falar sobre o curso em questão. Logo, temos aqui a opção C, resolvendo o nosso problema na questão número 3. Amém, povo meu? Maravilha! Vamos que vamos. Próxima questão. Vejam só, outra de colocação pronominal e outra da IDECAM, hein? Outra da IDECAM 2023. Vamos lá? A escavação também revelou uma estrutura ornamentada que se acredita ser uma fonte. Referindo-se a um texto medieval, A Pátria, que fala sobre Constantinopla, Dunn explicou acerca do uso dos pronomes, olha aqui, nos excertos acima, assinale a alternativa que é correta. Então, vamos marcar aqui pronome C. Olha o motivador dessa próclise aqui. Pronome C. Olha o motivador dessa ênclise aqui. Vamos ver. Vamos ver. A escavação também revelou uma estrutura ornamentada que acredita este que aqui, vejam só, retoma o antecedente estrutura ornamentada. Este que aqui, por retomar o antecedente estrutura ornamentada, feminino singular, eu posso substituir por a qual? Opa, deixa eu melhorar aqui. Eu posso substituir por a qual. Vejam só. A escavação também revelou uma estrutura ornamentada a qual se acredita. Então, este que é um pronome relativo. Pronome relativo é fator proclítico. Então, temos próclise aqui, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, pela presença do fator proclítico, pronome relativo. Então, a próclise obrigatória na primeira oração por causa da presença de pronome relativo. Maravilha! Opa! Já está nos atendendo aqui. A opção A. A opção B, a próclise facultativa? Não, obrigatória. Na letra D, a próclise facultativa? Não, obrigatória. Olha só, a letra C, a próclise obrigatória na primeira oração por causa da presença do pronome relativo. Opa! Então, vou ficar entre A e C. Vamos observar o seguinte. Referindo-se a um texto medieval, olha só. Aqui, obrigatoriamente, nós deveremos ter a ênclise. Por quê? Porque a ênclise é obrigatória. Porque não posso iniciar frase com pronome pessoal oblíquo átono. Não poderíamos ter se referindo a um texto medieval. Se referindo a um texto medieval, erro gramatical, pois não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, como o verbo está iniciando o período, obrigatoriamente aqui deveremos ter a ênclise, pois, repito,
não se inicia a frase com pronome pessoal obliquado. Então, vamos ver o que justifica o segundo momento da opção A. Enquanto a ênclise, perfeito, obrigatória, perfeito, na segunda oração, porque o verbo está no início da oração. Opa, a princípio, tudo ok aqui na opção A. Vamos ver a opção C. Enquanto a ênclise é obrigatória na segunda oração, tudo bem, porque o verbo está no imperativo, não, sem palavra atrativa, opa, referindo, olha essa terminação aqui, NDO, povo meu, isso aqui é verbo no gerúndio. Então, descarto por isso a opção C e a solução para o nosso problema, de fato, fica aqui na opção A. Alfa, A de amém. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então vejam aqui que falei sobre verbo, dei dica de verbo imperativo, verbo no gerúndio, falei aqui sobre os fatores proclíticos, então indiquei o porquê sim, indiquei o porquê não. Amém, povo meu? Só com licença aqui um instantinho para eu molhar a palavra aqui. Gratidão. Então, a opção A é a solução para o nosso problema. Então, vamos à próxima questão. Vejam só. Questão IDECAN 2023. Regência verbal é o tema agora. A regência verbal trata-se da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o completam ou os circunstanciam. Maravilha. Tendo por base essa definição, marque o item em que o verbo destacado está, olha aqui, ó, corretamente classificado entre colchetes. Então, vamos lá. Opção A. O que a vida lhes oferece de melhor as relações de criatura para criatura. Verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo também pode ser chamado de verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, por precisar de dois complementos. Verbo oferecer. Aquele que oferece algo a alguém. O que a vida lhes oferece? Oferecer o quê? A vida. A quem? A eles. Olha aqui. A vida é o objeto direto. O lhes, objeto indireto. Esse lhes aqui, ó, equivale a eles ou a elas. Então, aqui o verbo oferecer, de fato, é um verbo bitransitivo, por precisar de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Oferecer algo a alguém. Oferecer a vida, no caso, a vida, objeto direto, a eles ou a elas, esse lhes aqui representa a eles ou a elas, objeto indireto. Logo, a princípio, a opção A já nos atende. Nós vamos ver as outras. Olha o verbo morar. Não há mais almas humanas para morar neles. Verbo morar, povo meu, verbo transitivo indireto? Não, verbo morar é verbo intransitivo. Quando eu digo meus pais moram em Cabo Frio é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo morar é um verbo intransitivo, não verbo transitivo indireto. Para olhar os lírios do campo e as aves do céu. O verbo olhar, como verbo intransitivo? Não, quem olha, olha algo. Olhar o quê? Os lírios do campo e as aves do céu. Verbo olhar, ele é verbo transitivo direto. Então, por isso, eu elimino a opção C. Que acordes enquanto é tempo. Eu acordei. Opa, viram só? O verbo acordar não precisa de complemento. Logo, o verbo acordar não é verbo transitivo direto. Ele é verbo intransitivo. Logo, a solução para o nosso problema na questão número 5, de fato, está na opção A.
alfa, A de amém. Amém, povo meu? Foi para conta aí? Então viram aqui a situação de regência verbal articulando a transitividade dos verbos. Justifiquei aqui o porquê sim, o porquê não. Amém, povo meu? Maravilha, maravilha, resolvida mais uma questão. Vamos à próxima. Vejam só. Questão IATS 2023. Vamos ver. Assinale a alternativa em que, mesmo depois das alterações realizadas, é correto, olha aqui, correto, o emprego do acento grave indicativo de crase. Opa! Questão de crase, um dos temas mais fortes da língua portuguesa. Então, vamos que vamos. Vejam só, deixa eu trocar aqui a cor. Primeiro lugar, vamos fazer as marcações. Marcar o que, de fato, nas opções tem com relação a sinal indicativo de crase. Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo. Aqui, fazer essas marcações. Aqui. Aqui. E aqui. Maravilha, então. Feito isso, vamos conferir o que está certo, o que está errado do que diz respeito à crase. Opção A. Contribui ainda o deficiente controle dos órgãos públicos e privados no tocante a tipos. Opa, olha aqui. Tipos. Palavra masculina. Está no plural, o antecedente está no singular. Então, aqui não pode ter sinal indicativo de crase. Palavra masculina, está no plural, o antecedente no singular, não pode ter sinal indicativo de crase. E, na outra aparição, na mesma opção A, algumas é pronome indefinido, está no plural, o antecedente no singular, não pode ter sinal de crase, então eu elimino a opção A por esses motivos. Vamos à opção B. Contribui ainda o deficiente controle dos órgãos públicos e privados no tocante a. Essa locução ela é encerrada na preposição a e características substantivo feminino que admite o artigo feminino plural as. Unem-se preposição a e as artigo, resulta nesse as com sinal indicativo de crase. Vou trocar, se tiver dúvida, a palavra feminina características pela palavra masculina momentos. Então, vamos lá. No tocante os momentos? Não, no tocante aos momentos. Aos na referência masculina, crase na referência feminina. Então, aqui está ok. Mas tem uma outra situação. Alimentos ofertados às nossas populações. Vou trocar populações por povos. Ofertados, nossos povos. Pode ser aos nossos povos. Pode ser aos nossos povos, às nossas populações. E ainda aqui, nossas como pronome possessivo feminino será opcional, será facultativo o uso do sinal de crase, então, a princípio, está ok aqui também. Então, a opção B já está nos atendendo, mas vamos ver as outras. C. Contribui ainda o deficiente controle dos órgãos públicos e privados no tocante à mínima qualidade. Vou trocar por mínimo conceito. Palavra masculina. No tocante ao mínimo, ao na referência masculina, crase na referência feminina, então tá ok aqui. Maravilha. Agora, o segundo momento da opção C de crase, povos diferentes, ó. Está no plural o antecedente singular. Povos, palavra masculina, sem sinal de crase. Então, no segundo momento, eu descarto a opção C. Opção D, vamos ver? Diversos. Opa,
palavra masculina, está no plural, antecedente singular, logo sem sinal de crase. Agora, os alimentos ofertados às populações locais, vou trocar por povos. Povos locais. Aos povos locais. Então, tem aos na referência masculina, crase na referência feminina, mas o primeiro momento não vai ter crase, porque diversos é palavra masculina, está no plural antecedente singular, sem sinal de crase. Elimino também a letra D. E a letra C? Há uma qualidade. Uma, artigo indefinido, diante de artigo indefinido, sem sinal de crase. Centros urbanos, termo masculino, plural, antecedente singular, sem sinal de crase. Então, eu vou confirmar como solução para o nosso problema, ok aqui, a opção B. Bravo! É a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Viram só? Indiquei aqui dicas, expus aqui dicas com relação a uso e não uso do sinal indicativo de crase. E eu tenho um curso que vai do zero ao avançado, do básico ao avançado de língua portuguesa com o método LPP, em que eu faço as marcações, utilizo o tradicional, famosíssimo método dos 50, em que sublinho, destaco, lá desde o comando da questão, destaco, sublinho, lá nas opções para um maior entendimento no que diz respeito à resolução da questão, não só indicando a resposta, mas indicando o porquê sim e o porquê não. Antes de ir à última questão, vou falar sobre esse curso aqui, breve. Curso de português do zero ao avançado para concursos com o método LPP. Então, é este curso exatamente, com vários módulos, módulo de crase, módulo de concordância, módulo de pontuação, módulo de valor semântico de conectivos. Então, nós temos aqui esse curso que vai do básico, vai do zero ao avançado com o método LPP. E os incrementos desse curso, material de apoio em PDF em cada aula do curso. Um simulado ao final de cada módulo. Então, você estudou o módulo de conjunções. Logo após o módulo de conjunções, na teoria, você vai fazer um simulado. Módulo de crase, logo depois da teoria de crase, você vai fazer um simulado. Então, você é bem assistida, você é bem assistido aqui no curso de português do zero ao avançado com o método LPP. Opa, tem mais, ó. Rota de estudos personalizada. Nós montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Então, você está se programando para 3 concursos diferentes. Nós montaremos 3 rotas de estudos diferentes, uma de acordo com cada edital, povo meu. Então, aqui é um material de fato diferenciado. Suporte tira dúvidas do aluno, você lá estudando a teoria de pontuação, as questões de pontuação, houve dúvida, você enviará a sua dúvida e nós tiraremos sua dúvida. Então, além disso tudo aqui, você tem o suporte tira dúvidas. Como eu falei anteriormente, você será muito bem assistida, você será muito bem assistido por nós. E ainda, além disso tudo, 2 bônus. Bônus 1, que é um curso de redação oficial, o estudo do Manual da Presidência da República. O curso de redação oficial, que esse conteúdo está presente em alguns concursos. E outro bônus, bônus 2, um curso de literatura. Literatura cai em alguns concursos também. Neste curso de literatura, você tem do quinhentismo ao pós-modernismo. Então, você tem aqui um suporte muito bom. Eis aqui um baita investimento, curso de português do zero, do básico ao avançado, com o método LPP e todos esses incrementos aqui. A princípio, o valor deste curso, R$ 597. Por que eu digo a princípio? Porque você vai descartar os R$ 597 e vai, no cartão de crédito, investir em 12 vezes de R$ 30,66. Então, eu recomendo, entre em contato aí com a nossa equipe, o link já está aí na tela para você clicar,
clicar, e já entrar em contato com a nossa equipe, ou o número do WhatsApp, que também está aí à sua disposição na tela. Arnaldo, eu não quero em 12 vezes, eu quero em 6 vezes, eu quero em 3 vezes, eu quero em 4 vezes. Entre, por gentileza, em contato com nossa equipe e haverá todos os esclarecimentos com relação aos valores, em 4 vezes, em 3 vezes, em 6 vezes, em 8 vezes, não importa, tá bom? Arnaldo, posso pagar em Pix à vista? Sim, pode. Entre em contato com a nossa equipe pelo link ou pelo número do WhatsApp e será passado o valor em Pix ou também em boleto à vista. Então, há todas essas possibilidades para que você invista neste baita curso, o curso que vai do zero ao avançado, do básico ao avançado de língua portuguesa e com todos os incrementos aqui, material de apoio em PDF, simulado ao final de cada módulo, rota de estudos personalizada, suporte tira dúvidas e ainda 2 bônus, um curso de redação oficial e um curso de literatura. Tudo bem, povo meu? Então entre em contato já aí com a nossa equipe pelo link ou pelo número do WhatsApp e já resolva a sua vida aí comprando, adquirindo esse baita curso do zero ao avançado de língua portuguesa com o método LPP. Maravilha, povo meu? Gratidão aí então. Próxima questão. Outra questão da organizadora IDECAN, também atual 2023. Vejam só. Assinale a opção, olha aqui, ó, incorreta em relação à concordância nominal. Então vamos à questão. Opção A. Vejam só, deixa eu me trocar aqui a cor. É necessário muita cautela. Esse muita aqui está junto ao substantivo cautela. Logo, esse muita é um pronome indefinido. Logo, ele é um determinante. Então, havendo determinante junto ao substantivo, a expressão vai variar. Então, é necessária muita cautela. É necessária muita cautela. A princípio, a opção A já nos atende, porque queremos a incorreta. Vamos só conferir as outras. Opção B. É preciso atenção para quem está em situação de vulnerabilidade. Ok, é preciso atenção. C. No Brasil é proibida a injúria racial. Maravilha, é proibida, olha o determinante aqui, por isso variou. Ok. Apesar disso, o racismo estrutural segue presente em nossa sociedade, tudo ok na opção C. A paciência, olha aqui a presença do artigo, é necessária, necessária pela presença do artigo aqui. Então, também é ok para lidar com pessoas que negam a existência do racismo estrutural. Então, de fato, está incorreta a opção A, ela que é solução para o nosso problema. Curtiu, povo meu? Maravilha! Satisfação por estar aqui com vocês, passando esses excelentes momentos. Gratidão pela presença de todos e façam o seguinte, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se já aqui no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. E também @Língua Portuguesa para Passar, sigam aqui no YouTube. E lá no Instagram também, @Língua Portuguesa para Passar. Gratidão, um forte abraço e até a próxima.